Falamos agora sobre mistura fraca. Então, dizemos que uma transformação é fracamente misturadora se, para quaisquer mensuráveis A e B, nós temos que a média do módulo da diferença entre as interseções do conjunto com as suas pré-imagens e o seu produto, o produto das medidas, vai para zero. Okay? Então, observem que, obviamente, né, todo o sistema misturador é fracamente misturador, porque se o sistema é misturador, então significa que esta interseção tem uma medida que converge para o produto das medidas. Então, o que está aqui em média tem limite zero, portanto, o limite da média é zero, automaticamente. Então, o sistema misturador é fracamente misturador. Também temos que todo o sistema fracamente misturador é ergódico, porque se eu tomar B igual ao complementar de A, né, então aqui, uma vez que se A for invariante, né, se tomar B igual ao complementar de A, isto aqui é também invariante, então fica A interceptado complementar de A, isto aqui dá zero, e aqui fico com o produto de A por a medida de complementar de A. Certo? Então, isto aqui fica sempre igual a μ A vezes μm menos A e tem que ser zero. Portanto, μ A é zero ou μm menos A é zero. Então, fracamente misturador implica ergodicidade. Okay? E temos, naturalmente, que se vale o limite acima para todos os elementos de uma álgebra que gera os mensuráveis, então f é fracamente misturadora por argumentos semelhantes ao que nós vimos anteriormente. O mesmo argumento que mostra que rotações irracionais em toros não são misturadoras em relação à medida de Lebesgue, mostra também que não são fracamente misturadoras. É a mesma ideia, né? De facto, nós achamos A e B tais que a medida da interseção de A com a pré-imagem de B é zero para uma infinidade de valores de n, mas podemos verificar que se A e B forem bem pequenos, então podemos garantir que os valores de n com medida de A interceptado com f menos n de B são pelo menos metade de todos os iterados. Ok? Se A e B forem muito pequenininhos, né, eu sei que a pré-imagem de B vai estar longe de A pelo menos em metade dos iterados, porque eu posso calcular a frequência de visitas do B às várias regiões. E, portanto, né, esta média vai ser zero aqui, isto aqui vai ser zero para pelo menos metade dos iterados. Logo, isto aqui vai ser pelo menos μ A vezes μ B metade dos iterados, vai ser maior ou igual que isto aqui. Logo, para o suficientemente grande, isto aqui não é zero, não converge para zero, não tenho mistura fraca. Como é que eu vou garantir que eu tenho pelo menos metade dos iterados longe da interseção? Então, temos aqui o A, bem pequenininho, e temos aqui o B. Ok? Então, basta eu considerar o seguinte, vamos considerar metade, por exemplo, metade do círculo, né? Metade do círculo, este pedaço aqui, que não interseta o A. E consideremos o centro do intervalo B, do arco B. Este pontinho aqui, vamos chamar de ponto de X, ele vai visitar este arco em metade dos iterados, em frequência 1/2, né? Porquê? Porque este arco, sendo metade do círculo, tem medida de Lebesgue 1/2. Bom, o resultado então é que este arco vai estar deste lado aqui, metade dos iterados, logo não interseta o A. Ok? E temos este argumento pronto aqui. Uma transformação de intercâmbio de intervalos é um outro exemplo de mistura fraca. Então, a dinâmica de um bilhar poligonal no plano, cujos vértices têm ângulos múltiplos racionais de um ângulo reto, é reduzida ao estudo de órbitas deste tipo de transformações, que são transformações que trocam intervalos, intercâmbio de intervalos. Eu pego num intervalo, divido no número finito de subintervalos, que eu pus aqui com várias cores, com diferentes cores, e a transformação simplesmente intercambia
a posição destes intervalos. O intervalo azul é enviado aqui, o intervalo verde é enviado aqui, o intervalo vermelho é enviado aqui, o intervalo preto é enviado acolá. Em cada um dos intervalos, dentro do intervalo, é apenas uma translação. Okay? Isto é apenas um intercâmbio de intervalos. E isso nós podemos entender, é um dos modelos para a dinâmica de um bilhar no plano. Assim, por exemplo, se eu pensar num quadrado, e se eu tomar um ponto e fizer reflexões como se fosse uma luz, um raio de luz, né? Eu obtenho uma sequência de batidas nos lados, né? E se eu desdobrar o quadrado, os lados do quadrado, o perímetro, se eu pensar interpretar o perímetro do quadrado como um intervalo, eu vou obter uma transformação que leva o ponto, a batida numa batida seguinte, na batida seguinte, na batida seguinte, e pode-se verificar que é uma transformação de intercâmbio de intervalos. Okay? Estas transformações, muito naturalmente, elas preservam a medida de Lebesgue no intervalo. Okay? Estas transformações são fracamente misturadoras. Teorema de Ávila-Forni, em 2007. Okay? Mas também se sabe, desde 1980, por um resultado de Katok, que nenhuma transformação de intercâmbio de intervalos é misturadora. Temos aqui um exemplo, né? Um exemplo de fracamente misturador e que não é misturador. Ok? O que é que significa dizer que quase todas as transformações de intercâmbio de intervalos são fracamente misturadoras? Significa que fixado um certo número K de intervalos e uma certa permutação não trivial deles, né? E escolhendo ao acaso, escolhendo os comprimentos dos intervalos no lambda 1, lambda k, então a transformação de intercâmbios de intervalos satisfaz a conclusão dos teoremas para quase todas as escolhas de lambda 1, lambda k, fixada a permutação. Okay? Este foi um dos resultados que foi citado pela comissão que escolhe os prémios das medalhas Fields para outorgar a medalha Fields ao Arthur Ávila em 2014. Vamos falar agora de relação destas noções de mistura com produtos diretos. Se me derem uma medida, um espaço de medida e uma transformação que preserva a medida, vamos considerar este produto direto, o F2, que é a transformação em M por M, que é XY associa FX, FY. Okay? Então, se μ é uma probabilidade F invariante, claro que ela é uma probabilidade F2 invariante, né? O produto preserva a probabilidade μ por μ. O produto direto é preservado pelo produto direto da F consigo mesma. Por outro lado, se o produto direto da F consigo mesma é ergódico em relação ao produto direto da μ pela μ, então a medida original é ergódica. Okay? Porque se A é invariante, então A por A é invariante pelo produto direto e, portanto, a medida do produto, A por A, é a medida de A ao quadrado e ela vai ser 0 ou 1, né? Vai ser 0 ou 1 porque eu supus que a medida produto é ergódica para a transformação produto. Observe que a recíproca não é verdadeira. A transformação produto pode não ser ergódica, né? Mesmo que o fator primeiro, a transformação original, seja ergódica. Okay? Então, se o produto for ergódico, o fator é ergódico, mas eu não necessariamente tenho que o produto é ergódico se eu começo com uma medida ergódica. Okay? Um exemplo é dado pela rotação irracional, que é ergódica, e se eu pegar o seu produto, pegar uma vizinhança da diagonal do produto, ou seja, a diagonal é xx para x em S1, o produto é o toro, S1 por S1, é o T2. Né? Se eu pegar esta vizinhança, é a união, né,
dos x vezes intervalo x menos y, x mais y, que de facto é nada mais do que isto é o S1 vezes S1, a diagonal, e eu estou pegando cada ponto vezes x menos y, x mais y. Então eu estou pegando aqui esta vizinhançazinha da diagonal. Né? Esta vizinhança diagonal é invariante. É F2 invariante. E tem medida, claro, estritamente de 0 e 1. Okay? Que ela F2 invariante é muito fácil de ver, porque reparem, o F2 x menos y, x mais y, vai ser enviado em, o x vai em f de x, e este aqui vai ser em f de x menos y, f de x mais y. Porque cada fator é uma rotação, né? Qualquer que seja o x. Porque a rotação preserva a distância, né? Então tenho aqui que este conjunto é invariante, né? E tem a medida estritamente entre 0 e 1. Então o produto não é ergódico, apesar de inicialmente eu começar com um fator ergódico. Mas em sistemas fracamente misturadores, ou misturadores, claro, isto não acontece. Então é equivalente dizer que uma transformação é fracamente misturadora, o quadrado, o produto direto, é fracamente misturador, okay? Ou que o produto direto é ergódico. Então se o produto direto for ergódico, então ela é fracamente misturadora. De fato é se isso ou se. Okay? Eu deixo a prova para vocês verem em casa. Está aqui tudo detalhado. Okay? E tem um pedaço da prova que é um exercício da lista de exercícios. É possível, assim como nós fizemos no caso ergódico, verificar mistura e mistura fraca com observáveis integráveis no lugar de subconjuntos mensuráveis. Eu posso substituir as definições de mistura fraca com conjunto A e conjunto B, interseções, etc. Eu posso substituir isso por funções integráveis. É o que nós esperávamos. Se uma transformação for misturadora, então isto é equivalente a dizer que o decaimento de correlações, né, a função de correlação vai para zero quando o n vai para infinito, para todas as funções φ e ψ, φ em LP, ψ em L e Q, com P e Q expoentes conjugados. E esta condição do item 2, que é equivalente à primeira, né, também vale para quaisquer φ e ψ num subconjunto denso do LP e do LQ, respectivamente. Okay? Isso é uma prova típica deste tipo de argumentos. Eu vou deixar vocês também olharem isso, vejam isso com calma. Não é uma prova muito difícil e é exatamente o que se espera do que nós já vimos no caso ergódico. Ok? Nós vamos trabalhar aqui com aproximações. No caso de mistura fraca tem um resultado perfeitamente equivalente. Nós passamos a ter a função de correlação, em vez de convergir para zero, vamos ter a sua média, a média do seu módulo vai convergir para zero para todas as φs e ψs em LP/LQ, com P e Q conjugados. Isso é equivalente a ter fracamente misturador. E esta condição, né, basta valer para φ e ψ num conjunto denso em LP em LQ. Okay? Que é exatamente o mesmo o que se espera quando se aplicam os argumentos de aproximação e substituímos, né, esta afirmação é para conjuntos A e B, no lugar de φ e ψ. Depois fazemos φ e ψ sendo igual à característica de A à característica de B, e depois usamos simplesmente funções simples para aproximar funções gerais. Pego uma função em LP e aproximo por uma função simples, que é uma soma de funções características, etc. E faço o argumento. No caso particular de ter P igual a Q igual a 2, podemos pensar em espaços de Hilbert, né? E nós podemos exprimir essas condições com os espaços de Hilbert. Tem uma consequência muito interessante de mistura, que é a convergência para o equilíbrio. Se eu tiver um sistema misturador, e se eu tiver, para mim, né? E se eu tiver ni uma outra probabilidade qualquer, que seja absolutamente contínua, sem supor nada de invariância, okay? Só sei que Fmi
F é uma transformação que preserva uma medida de probabilidade e que é misturadora em relação a essa medida. E tenho ni outra probabilidade qualquer, absolutamente contínua em relação a mi. Então, o push forward da ni, né, a medida transformada pela F, o FJ estrela da ni, converge para a ni, quando o J vai para o infinito, pontualmente. Pontualmente no sentido de conjunto, ou seja, o FJ estrela de ni em todo o conjunto mensurável B, que é o ni de F menos N de B, ele converge para mi de B, qualquer que seja mensurável B. Okay? Então eu obtenho o mi como ao limite de FJ estrela. Isto chama-se convergência para a medida invariante, convergência para o equilíbrio. Okay? Como é que a gente prova isto? Eu tomo φ igual à característica de B, psi igual à derivada Radon-Nikodym de ni em relação a mi, porque eu estou assumindo que ni é absolutamente contínuo em relação a mi, então isto existe. Observo que φ, sendo a característica de B, está em L1, e também, mais ainda, está em L infinito, é uma medida finita. Psi, que é a derivada de Radon-Nikodym, nós já sabemos que está em L1 pelo teorema de Radon-Nikodym. Então eu tenho aqui dois expoentes conjugados. Então a mistura, né, corresponde a dizer que isto aqui converge para o produto das medidas, ou para o produto das integrais. Ou seja, ni de f menos n de b, ni de f menos n de b é exatamente, pelo teorema de Radon-Nikodym, a integral da derivada de Radon-Nikodym em mi, vezes no espaço f menos n de b, no conjunto f menos n de b. Okay? Portanto, isto aqui é exatamente esta medida pelo teorema de Radon-Nikodym, pela definição da derivada de Radon-Nikodym. Mas agora, isto aqui pode ser visto como, o f menos n de b pode ser visto como uma característica de b composta com fn, multiplicado pela psi. E esta integral pode ser visto como isto aqui. E isto aqui, agora, este produto, pela definição de mistura, uma definição equivalente de mistura, que nós acabamos de ver, converge para o produto dos integrais. Mas o produto dos integrais é medida de V, medida de B, e esta aqui é o quê? Esta aqui é ni, isto aqui corresponde a ni do espaço inteiro, ni de M. Okay? Mas eu supus que ni era uma probabilidade, eu só não supus que ni era invariante. Eu não usei invariância da ni em lugar nenhum, mas isto aqui é uma probabilidade, isto é 1. Então isto fica mi de B. Cá está, ni de F menos N de B converge para mi de B. Okay? Se eu tiver informação extra de que eu tenho decaimento exponencial de correlações, e se eu souber que, né, estas funções aqui estão no espaço onde eu tenho decaimento exponencial de correlações, ou eu posso aproximá-las por funções desse espaço onde eu tenho decaimento rápido de correlações, então esta convergência aqui pode ser mais rápida, né, se eu tiver em esses outros contextos especiais. Vamos agora falar, muito rapidamente, da caracterização espectral da ergodicidade e mistura fraca, okay? No próximo vídeo.